Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, Apocalipse 2:12. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome, não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituir. Que doutrina é essa? O que é a doutrina de Balaão? O que Deus está dizendo contra essa igreja é que ele tem contra essa igreja a prática de comer coisas sacrificadas aos ídolos e a prostituição. Você só vai entender o que está sendo dito a essa igreja quando você for para Números. Números a partir do capítulo 22. O povo de Israel já tinha entrado na Terra Prometida. O povo de Israel já tinha destruído o que tinha passado pelo caminho. Deus, por amor àquele povo, já tinha destruído o Egito. A ecologia do Egito, a economia do Egito. Já havia deixado o Egito enlutado pela morte dos primogênitos. Deus já tinha feito um estrago nos povos por causa daquele povo que ele amava e que ele queria introduzir na Terra Prometida. E o povo já estava na Terra Prometida, já havia entrado. E aí, aquele povo chega num lugar onde o rei, que chamava Balaque, um moabita, está morrendo de medo daquele povo, porque se aquele povo destruir os reis anteriores, vai destruir a mim também. E aquele rei sabia de algo que talvez os outros reis não soubessem, que o que havia naquele povo era um mistério espiritual. Não era na força do braço que aquele povo vencia os reis. Não era na força do braço que aquele povo tinha vitória onde passava. Não foi na força do braço que o Egito foi destruído. Foi Deus que fez por amor àquele povo. Foi algo no céu, foi algo sobrenatural. E por isso o rei Balaque manda chamar Balaão. Balaão era um vidente. Balaão era um vidente. Era um profeta fora da posição. Manda mensageiros até Balaão, manda os anciãos, os homens mais respeitados na sua nação, para oferecer para Balaão dinheiro, para que ele amaldiçoasse aquele povo que vinha entrando e que ele estava morrendo de medo. E por que ele queria que amaldiçoasse? Porque ele sabia que a vitória não seria com espada, com lança, com arco, com flecha. A vitória seria no mundo espiritual. Se você vier a amaldiçoar esse povo amaldiçoado será e vai perder a força que tem. Vai perder o vigor que tem. Vai perder a valentia que tem. Vai perder a proteção que tem. Vamos amaldiçoar esse povo. Veja que Balaque não mandou uma convocação para homens alistarem-se na batalha. Não era isso. Balaque não chamou novos guerreiros para fazerem a luta contra o povo que estava entrando. Balaque chama um vidente para amaldiçoar o povo. E oferta dinheiro para aquele vidente. Quando os anciãos chegaram lá, Balaão falou, dorme aqui, eu vou consultar Deus. Ele era um profeta fora da posição, porque ele tinha uma conexão com Deus. Ele não estava desconectado de Deus. Dorme aqui que eu vou consultar Deus para saber o que eu vou fazer. Se eu vou atender esse pedido de vocês. Se eu vou atender o pedido do rei de vocês. E Deus falou para Balaão, não vá, não faça isso. E Balaão disse para aqueles homens, Deus falou para eu não ir. Podem voltar e avisar Balaque que eu não irei. Quando chegam até Balaque, Balaque dobra a oferta. Balaque dobra a oferta, manda agora mais anciãos e mais dinheiro de oferta. O homem que tinha dito, Deus falou para eu não ir, não tinha nem que receber esses homens. Se Deus já tinha dito para não ir,
ele bota os homens para dormir dentro de casa de novo. Há uma dúvida. Será que Deus falou a verdade? Será que Deus não quer me dar uma permissão especial para amaldiçoar o povo? E aqueles homens dormem na casa. E Deus fala com ele, então vá, mas você vai fazer só o que eu te mandar fazer. Você não vai fazer nada diferente. Tem uma grande história no meio do caminho, a mula que fala, o anjo que aparece, mas não é disso que eu quero falar. E Balaão foi. Balaão foi para amaldiçoar o povo de Deus. Amaldiçoa desse lado. Amaldiçoa o povo de Deus desse lado. Vamos imaginar que fossem os diferentes conduzir do povo de Deus no tempo de hoje. Amaldiçoa os tradicionais. Amaldiçoa esse povo que só faz oração silenciosa. Amaldiçoa esse povo que não tem bateria no grupo de louvor. Amaldiçoa esse povo que não conhece libertação. Amaldiçoa esse povo que não tem experiência com o agir do Espírito Santo de Deus. Vamos imaginar que o lado que Balaão foi colocado primeiro era esse. Amaldiçoa o povo de Deus desse lado. Balaão não conseguiu amaldiçoar. Balaão não consegue falar maldição. Na hora em que ele vai falar maldição, Deus usa a boca dele para ele abençoar o povo. Contra Jacó não vale encantamento. Aquele que Deus abençoa, homem nenhum pode amaldiçoar. É isso que ele fala. Ele não consegue amaldiçoar o povo. Ele não consegue, ele quer. Porque tem muito dinheiro em jogo. Teve um sacrifício de animais. Antes de subir para Balaão, para amaldiçoar, teve derramamento de sangue. Sangue é uma moeda espiritual. Por que você acha que Satanás pede sangue na encruzilhada? Porque o sangue é uma moeda espiritual. Ontem eu falei que está escrito em Apocalipse 5, digno és de abrir o livro, tirar o selo, porque foste morto e com o teu sangue compraste povo de todas as raças, tribos e nações, e os constituístes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Compraste, o sangue de Jesus nos comprou, é uma moeda espiritual. Sangue de bode, sangue de galinha na encruzilhada é uma moeda espiritual. É uma oferta para o diabo, para ter favores do diabo. Houve um sacrifício, foram sacrificados animais. Depois você lê Números 22, 23, 24. E esse sacrifício era para dar oferenda para o diabo fortalecer Balaão, para Balaão ter coragem de amaldiçoar. Sobe agora desse lado, Balaão. Qual é o lado? Então, vamos imaginar no tempo de hoje. Esse povo pentecostal. Esse povo que sapateia, que rodopia, que fica cheio do Espírito Santo, que ora em línguas. Esse povo que tem revelações, que entrega profecia, Balaão não consegue amaldiçoar. Não consegue amaldiçoar esse outro lado. Ele quer amaldiçoar, porque é um grande prêmio em jogo. Há muito dinheiro em oferta. E, mais uma vez, ele não consegue. O que Deus abençoou, homem nenhum consegue amaldiçoar. Pode juntar todos os pais de santo do mundo e baterem tambor para me matar, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Havia um rapaz que era discípulo nosso, trabalhava numa grande empresa na cidade de Resende, uma multinacional, não vou dizer o nome, mas uma empresa única no mundo, que foi colocada lá em Resende, para fabricar um produto lá em Resende, para oferecer no mundo. E esse moço era um dos homens de confiança do CEO, do que era o gerentão daquela fábrica. E esse homem CEO foi viajar para a Alemanha e deixou todos os dados dele, da internet, do e-mail, para esse rapaz cuidar para ele. Porque poderia chegar uma mensagem urgente e ele estar em voo, ele estar em trânsito e não dar tempo de responder, e ele entregou na confiança para aquele moço o e-mail da empresa, não era o e-mail pessoal, era da empresa que estava em nome dele. E, por acaso, alguém, equivocadamente, que tinha que mandar uma mensagem pessoal, mandou a mensagem para o e-mail da empresa. Lógico que foi Deus que permitiu isso. Lógico que foi o Senhor que permitiu isso. E a mensagem era: haveria um sacrifício de criança
Lá no lugar que eu moro, tem uma região que chama Mauá. É um alto lugar onde ocorrem sacrifícios e oferendas, porque os bruxos fazem a consagração deles lá. Um bruxo famoso no mundo fez a consagração lá. É um lugar que eu falo que tem uma linha lei. O que é linha lei? Lei com Y. Existem rotas de demônios no mundo espiritual. Como existem rotas de aeronaves, existem rotas de principados. Na hierarquia demoníaca, os principados não andam na região solo, não incorporam pessoas, influenciam nações. Linhas leis são cruzamentos de rotas de demônios. A feitiçaria sabe disso, o ocultismo sabe disso. E nos lugares onde encontram rotas de principados demoníacos, potencializa a força do mal, potencializa a ação do mal, e são nesses lugares que os bruxos vão procurar a consagração deles, vão fazer as suas oferendas. Existem lugares que o homem não sabe por que acontece tanta coisa drástica, tanto acidente. Por exemplo, o Triângulo das Bermudas. Não tem explicação natural nem científica, porque afunda navios, porque cai avião, porque ali tem uma linha lei, ali é cruzamento de rotas de principados no mundo espiritual. E existem lugares especiais que as trevas são potencializadas no resultado. Elas têm uma força maior e as oferendas são feitas lá. E o moço abre o e-mail e ali estava a notícia que haveria um sacrifício. Só ali que ele descobriu que o chefe daquela empresa era um satanista. Era um homem que servia a Satanás, que fazia parte de um grupo de homens que servia a Satanás, que estava sendo convocado para o sacrifício de uma criança que haveria naquele lugar. E qual era o objetivo do sacrifício? Qual era o preço que eles estavam pagando? Qual era o motivo? Era para eliminar nomes, 5 pessoas, no Brasil, que trabalhavam contra o Império das Trevas, e o meu nome estava lá. Esse moço ficou desesperado, ele era ovelha minha. Pastora, vai ter uma reunião de satanista, vai ter sacrifício de criança para matar a senhora. Eles estão oferecendo para Satanás fazer uma cilada para a senhora, um acidente, uma doença, alguma coisa grave. Nós temos que orar pela senhora. Eu falei, vocês têm que orar por essa criança, para que ela não seja encontrada, não seja raptada, não seja sequestrada e não haja sacrifício. Agora, quanto a mim, não vai acontecer nada, porque quanto a Jacó não vale encantamento. Não vale, podem todos os satanistas do mundo baterem tambor, não vai acontecer nada. Não vai. É meio século trabalhando com libertação. É meio século batendo no diabo. E você acha que os terreiros do mundo e os grupos de satanistas não fazem trabalho? Claro que fazem, mas não conseguem ter resultado. Balaão amaldiçoou o povo de Deus desse lado aqui agora. Amaldiçoou esse povo que ora em língua, que sapateia e rodopia. Balaão não conseguiu amaldiçoar. De novo, Balaque é frustrado. De novo, não tem resultado. Vamos multiplicar a oferenda. Mata mais animais, mais sangue derramado. Mais sangue derramado para o diabo. E agora você vai amaldiçoar do lado de cá. Terceira vez, vai amaldiçoar do lado de cá. É o neopentecostal. Não é tradicional, não é pentecostal, mas é o neopentecostal. Povos diferentes do corpo de Cristo. Não importa onde estamos, de que jeito estamos adorando. Não importa como somos doutrinados. Mas somos lavados pelo sangue de Jesus. Contra Jacó não vale encantamento. Nem para tradicional, nem para pentecostal, nem para neopentecostal, não vale encantamento. Pode bater todos os tambores do mundo. Maldição sem causa não se cumpre. Não vai acontecer. Mais uma vez, Balaque vê a frustração do seu propósito. Balaão não consegue amaldiçoar. Números 24 termina, Balaque frustrado, brabo com Balaão, porque ganhou uma proposta enorme de dinheiro e não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão vai embora. Em Números 4, ele vai embora.
não tem, Números 24, não tem resultado a maldição, não tem resultado as palavras proféticas de maldição, não deu em nada, subiu no monte do lado de cá, subiu no monte do lado de lá, não conseguiu amaldiçoar ninguém. E ele vai embora. Vamos ver como termina Números 24. Termina assim. Então, tendo-se Balaão levantado, partiu e voltou para o seu lugar. E também Balaque foi pelo seu caminho. Versículo 25 de Números 24. Acabou a proposta, acabou a oferenda, acabou a morte de animais, acabou a tentativa de amaldiçoar, Balaão vai embora. E Números 25 começa como? Ora, Israel demorava-se em Sitim, e começou o povo a prostituir-se com as filhas de Moabe. Pois elas convidavam o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Porquanto Israel se juntou a Baal Peor. E a ira do Senhor acendeu-se contra ele. O que você acha que aconteceu quando Balaque não consegue ter o resultado de contratar Balaão? Quando Balaão tem a frustração de todas as suas tentativas? Antes de Balaão ir embora, o que você acha que aconteceu? Vamos voltar para Apocalipse, onde nós começamos. Apocalipse 2. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo, Apocalipse 2:12. Escreve: Isto diz aquele que tem espada aguda de 2 gumes: sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome, não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão, o que é doutrina de Balaão? Ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comer coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem. Balaão ensinou Balaque, é o que está escrito aqui. Doutrina de Balaão é Balaão haver ensinado Balaque a levar os filhos de Israel a se prostituírem e comer coisas sacrificadas aos ídolos. O que deve ter acontecido? É fácil você concluir. Balaão chegou para Balaque e disse: olha, não conseguimos amaldiçoar o povo de Deus. Não há possibilidade de um homem amaldiçoar o povo de Deus. Não há possibilidade de sacrifício de sangue de animais amaldiçoar o povo de Deus. Mas tem um jeito desse povo ser amaldiçoado. É o pecado. Tem um jeito. O próprio Deus vai pesar a mão sobre eles. O próprio Deus vai puni-los se eles fizerem coisas erradas. O que você acha que Balaão ensinou? Pega essas mulheres lindas que você tem aqui, as moabitas lindinhas, corpo bem torneado, peitinho em cima, bundinha arrebitada, cabelão. Manda elas lá para o arraial onde estão os homens de Israel. Manda elas lá. Manda essas moças gostosonas se introduzirem lá no meio deles. Pega aqueles meninos bem formados fisicamente, marombados, aqueles meninos musculosos, manda lá também. E quando eles chegarem lá, ensina eles a chegarem para aquelas moças, filhas do povo de Deus, e falar: vocês são tão lindas. Eu nunca vi mulher linda como você, seu cabelo é sedoso. Você tem uma aparência de uma deusa para mim. Leva os teus moços e as tuas moças a fazerem a introdução para seduzir aquele povo que ninguém consegue amaldiçoar para eles entrarem na prostituição. Quando eles se conectarem fisicamente, eles vão abrir portais espirituais. E aí o que vai acontecer? Eles vão acabar sendo seduzidos, enfeitiçados, enrabichados, apaixonados, e vão fazer tudo o que o povo nosso quer. Vai comer o sacrifício do ídolo. Vai adorar os deuses nossos. Salomão começa muito bem.
Salomão começa pedindo discernimento espiritual a Deus, discernimento espiritual. Quando Deus chama Salomão, quando Deus responde à oração de Salomão, Salomão fala assim: eu sou tão pequeno, eu sou tão jovem, como que eu vou julgar esse tão grande povo? E pede a Deus discernimento espiritual. O que é discernimento espiritual? É uma capacidade de discernir entre bem e mal, entre luz e trevas. E Deus fala: porque você me pediu isso. Além disso, eu vou te dar sabedoria, riqueza e tudo mais. O pedido foi discernimento espiritual. Salomão começa desse jeito, tudo de bom, sábio, sábio, sábio. Tem uma sabedoria que é modelo no mundo. Tem uma sabedoria que todo mundo fala. Mas continua lendo a Bíblia. Você vai ver que Salomão, à medida que foi se conectando com mulheres de outros deuses, filhas de outros deuses, foi tendo relação sexual com mulheres que tinham outros deuses, que adoravam outros deuses. Ele termina construindo templo para os deuses, que era abominação diante de Deus. O discernimento espiritual foi embora. A capacidade de avaliar o que é certo e o que é errado foi embora. Ele que construiu um templo para Deus, termina construindo templo para deuses pagãos. Por quê? Porque foi se prostituindo com as mulheres. Foi se conectando. O corpo do homem é templo do Espírito Santo. Está escrito isso, 1 Coríntios. Está escrito lá. Ele foi feito para ter um corpo que venha a ser a habitação de Deus. O projeto original de Deus, quando faz o homem a sua imagem, a sua semelhança, e coloca nele o seu sopro, era isso. Ele habitando no homem, dentro do homem, para que o homem tivesse toda a sabedoria e tivesse a semelhança com Deus. O homem foi formado para isso. O pecado tira do homem isso. Tira do homem essa ligação com Deus, que é o Espírito Santo. O pecado tira do homem isso. Em Adão todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Perderam o DNA de Deus. O DNA de Deus marca do DNA de Deus, o Espírito Santo dentro do homem. Por isso você vai entender em Gálatas 4, a partir do versículo 4, onde está escrito assim: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração. Parece que tem uma impropriedade da língua portuguesa. Porque vós sois filhos, teria que ser vosso coração, vós, nós. Mas Paulo está se incluindo como filho de Deus. Porque vós sois filhos, e eu também sou. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, não sois mais escravos, mas sois filhos, e sois filhos, sois herdeiros. Quando o homem é restaurado no projeto original de Deus, quando o homem volta a ser filho de Deus, ele recebe o Espírito de novo. Ele tinha o Espírito na hora da criação. Ele era casa de Deus, casa de Deus, casa de Deus. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios. Quando ele fala que nós fomos formados. Vamos lá, vamos conferir isso. 1 Coríntios 10. Está escrito assim: perdão, não é 10, é 3. Lá está escrito assim. Versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? No último ciclo que fizemos lá no Brasil, há anos eu venho dando aula sobre aborto. Há anos eu venho levantando a minha voz contra o aborto.
Talvez eu tenha sido a primeira voz no Brasil que se levanta contra o aborto. A primeira pessoa que abriu a boca para falar contra o aborto. E eu venho pregando sobre aborto há muito tempo. E no último Silk, na hora que eu estava dando aula sobre aborto, já tinha falado tantas coisas. Deus fala para mim, o bebê foi morto no templo. Os satanistas sacrificam crianças no templo. Eles levam as crianças para ir para dentro do templo para sacrificar no templo. Os bebês são mortos no templo? Como assim? Se o corpo do homem é templo do Espírito Santo, se o templo sou eu, a hora que eu mato uma criança no meu ventre, eu estou matando uma criança no templo. É como se eu trouxesse um bebê e matasse em cima dessa mesa. Olha a afronta que isso é para Deus. Satanás faz tudo que afronta o coração de Deus. Se o corpo do homem é templo do Espírito Santo, é claro que Satanás quer que o homem tenha contaminação pela promiscuidade. É claro que ele quer contaminar o templo. Paulo fala, você não pode se tornar uma só carne com uma prostituta, porque o Espírito que está em você é o Espírito Santo. O Espírito que está nela é o Espírito de prostituição. Quando você entende isso, você vai ver que a santidade é a condição que não pode abrir mão dela para estar diante de Deus. O homem é o templo. O homem fazia uma reverência ao templo no Velho Testamento. Se o sacerdote entrava no Santo dos Santos com a corda amarrada, porque se ele morresse lá, o sumo sacerdote, ninguém poderia entrar, só ele poderia entrar. Tinham que retirá-lo lá de dentro, morto, porque se ele fosse um sacerdote que não separasse o santo do profano, ele morreria. Por isso o sacerdote não podia beber nem vinho nem bebida forte. Ele tinha que ser limpo diante de Deus, está lá, não pode beber nem vinho nem bebida forte, porque tem que separar o santo do profano, porque ele chegava diante de Deus no santo dos santos. O templo era o lugar onde Deus se manifestava. O santo dos santos era o lugar mais especial onde vinha Deus e recebia o sacrifício. E só o sumo sacerdote podia entrar lá. A partir do sacrifício da cruz, a partir da morte de Jesus, o templo passou a ser o homem. O homem recebe o Espírito Santo de Deus, ele é o templo. O corpo dele é o templo. E a alma dele é o altar. Então, eu não posso ser menos santa do que foi o sacerdote, o sumo sacerdote do Velho Testamento. Eu tenho que separar o santo do profano. O que eu disse a você é que nós fomos chamados para sermos reis e sacerdotes. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Sacerdócio real, sacerdócio real. Cada um de nós é um sacerdote. E somos sacerdotes para proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a luz. Somos sacerdotes, nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. O homem se torna um sacerdote. E como sacerdote que é, ele tem que separar o santo do profano. Até porque sem santidade, ninguém vai poder entrar no céu. Ninguém. Não há uma relativização da cruz. O sacrifício da cruz foi para pagar o preço do meu pecado e é para eu parar de pecar. Não é para continuar pecando. Eu disse que quando Paulo fala sobre o sacrifício de Jesus, ele humilhou-se, tornou-se figura humana, foi obediente até a morte de cruz, por isso deu a ele a honra de ter o nome que é sobre todo nome. Depois Paulo fala, desenvolver a vossa salvação, com temor e tremor. Não há possibilidade nenhuma do homem exercer um sacerdócio e ter a aprovação de Deus e não ter a separação do santo do profano. Por que está escrito em 1 Tessalonicenses 5, 23? Conserveis vosso espírito, alma e corpo, íntegro e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos são os limpos. Quando você lê a parábola de Mateus 22,
É o casamento do noivo com a noiva é a igreja, o noivo é Jesus, o rei prepara a festa. Entra um homem que não está vestido com veste nupcial é veste de noiva. Mas um homem vestido de noiva, homem na Bíblia, não é macho. Homem na Bíblia é raça humana. No dia em que Deus formou o homem, Gênesis 5 está escrito, macho e fêmea os formou. Os é plural, os é plural. E os abençoou, plural, e deu a eles o nome de Adão. Adão é um ser plural. Tem tradução que diz, no dia em que Deus formou o homem, macho e fêmea formou, abençoou e deu o nome de homem. Tem tradução que diz, no dia que Deus formou a humanidade, macho e fêmea formou e deu o nome de humanidade. Então, o homem na sala do banquete é um ser humano. É alguém que entrou e não estava vestido com vestes nupciais. O rei entra e fala, como que você entrou aqui sem vestes nupciais? Sem vestes limpas, com manchas, com máculas, com rugas, tinha que estar limpa. E a Bíblia fala que aquele homem emudeceu, não teve desculpa. Não pode dizer que nunca ouviu a verdade, não pode dizer, porque ouviu a verdade. Porque é parte do corpo, é a igreja, está dentro da sala do banquete, é a igreja, é a igreja, é a igreja, é a igreja. Emudeceu, o rei chama ele de amigo. Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? É amigo de Deus, até canta, eu sou amigo de Deus. Mas sabe o que o rei faz? Quando aquele homem não tem desculpa para o pecado, o rei chama os servos. No caso, o rei é o pai. O filho é o que vai casar com aquela noiva. E aquele povo que está lá dentro é a igreja, é a noiva. O rei chama os servos, são os anjos, e diz, amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o fora, onde há trevas e ranger de dentes. O nome desse lugar é inferno. E a parábola poderia ser, ao invés de as bodas, poderia ser diretamente do céu para o inferno. Poderia ser assim o título dessa parábola. Estava na sala do banquete, estava no lugar da festa. Estava tudo pronto, já preparado. Mas é um dos que escuta, aparta-te de mim, vós que praticais iniquidade, não vos conheço. Fora. E termina a parábola com uma chave, toda parábola tem uma chave. Jesus falava em parábolas, histórias aparentemente comuns, cotidianas, mas os discípulos perguntavam por que o Senhor fala em parábolas. Ele disse, porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a vós, eu explico. E ele explicava o sentido da parábola. E essa parábola tem uma chave espiritual. Qual é a chave? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos? São os limpos. Os escolhidos são os limpos, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Que desenvolve a salvação com temor e tremor. Que não volta para o pecado, como a porca volta para o vômito. Aí você vai entender no sermão profético, Jesus é o profeta, é um profeta que não erra. Não é humano, é um profeta que é o próprio Filho de Deus. Quando ele fala da sua vinda, ele fala, e verão, o Filho do Homem vem nas nuvens com poder e grande glória. E ele reunirá os seus escolhidos. Os seus escolhidos são os limpos. São aqueles que vão ver, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Jesus um dia falou para os discípulos, ó pequenino rebanho, o vosso Pai se agradou de vos dar o reino que nós estamos implantando. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Não é o reino de Deus tão somente, é a nossa herança. Somos herdeiros desse reino. Um dia Jesus ficou para trás, a mãe o encontra, era o bar mitzvah, e ele ficou para trás e o encontra conversando com os doutores, com os homens de conhecimento e sabedoria no templo. Ele ensinando para aqueles homens. E a mãe o leva e ele fala, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. A igreja está cuidando dos negócios do pai. A igreja é herdeira desse reino.
Nós somos um povo para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz e para trazer o reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na minha vida como no céu. Na minha empresa como no céu. Nos meus negócios como no céu. Na minha família como no céu. Não tem outro jeito de atrair o reino. Não tem outro jeito. Aí você entende o que é a doutrina de Balaão. Aí você entende por que é que Deus começou a punir aquele povo. É Deus que faz. É o juízo de Deus. Não é o diabo, não. Não é o diabo que amaldiçoa. É Deus. Foi Deus que falou para Caim: cadê Abel, teu irmão? Não sou tutor do meu irmão, acaso sou responsável? És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. És agora, pois, maldito. Quem amaldiçoa Caim? Deus. O que você acha que ele fala para uma mulher que ganhou um filho dele, uma herança dele? O homem não faz filhos, é Deus quem faz. Davi fala: o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, e já sabia todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Deus fala para Jeremias: antes que eu te formasse, eu te conheci, antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta das nações. É Deus que faz filhos. A mulher de Manoá era estéril. Aparece um anjo para ela e fala: você vai conceber, Deus vai enviar um filho para a sua barriga. É Deus que faz filhos, nós não sabemos fazer alma e espírito, e nem corpo. O homem é um espírito, ele é eterno, lembra que eu falei ontem? Vai viver eternamente. Os espíritos são eternos. O homem é um espírito, por isso viverá eternamente. Você sabe fazer um espírito eterno? Ninguém sabe. Nem alma, nem corpo. Eu não sei fazer nariz, dedinho do pé, orelha. É Deus que faz, é Deus que forma. E aí é Deus que mandou, é Deus que mandou. Aí ela pega e mata aquele filho. Se Deus chegou para Caim e falou: onde está Abel, teu irmão? Eu acaso sou tutor do meu irmão? És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. E aí ele chega para a mulher e fala: cadê o bebê que eu te mandei? Eu queria mandar uma geração inteira através dele. Ele ia nascer com um propósito. João Batista nasce para anunciar a vinda do Messias. Sansão nasce para ser o libertador de Israel. Jeremias nasce para ser profeta das nações. Davi nasce para ser o salmista de Israel, o rei de Israel. Nascemos com um propósito, não temos um propósito porque nascemos. Nascemos e aí Deus vai jogar cartas, falar: bom, esse aqui vai ser isso, aquele ali vai ser aquilo. Já tem um propósito desenhado por Deus para nós. Faz parte da implantação do reino. Você chega nessa terra já com um comissionamento para implantar esse reino na terra. Para ser raça eleita, nação santa, sacerdócio real. E proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz. E ele pergunta para essa mulher: cadê o bebê que eu fiz e coloquei no teu ventre? Ah, não era bom aquele tempo eu ter filho, eu estava solteira, me envolvi com um homem casado, e aí eu engravidei. És agora, pois, maldita por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber o sangue do teu filho. Deus não muda, queridos. A santidade de Deus, ela não muda. Nele não há mudança nem sombra de variação. O Deus do Gênesis é o Deus do Apocalipse. Se você sair lá fora, olhar para o céu, vai ver uma lua. Não sei se é tempo de lua. Aquela lua que você vai ver, eu moro num condomínio em Resende que chama Casa da Lua, porque a lua parece que está no meu quintal, noite de lua cheia. Aquela lua que eu vejo na minha casa é a mesma lua do livro de Gênesis. É a mesma lua que está lá narrada no livro de Gênesis que Deus fez. E é o mesmo Deus. É a mesma lua e é o mesmo Deus. É o mesmo Criador. E é o mesmo Deus santo, 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 que os anjos estão ao redor do trono, como eu falei ontem, proclamando a santidade dele.
O homem não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, mas ensinou o rei levar o povo ao pecado. E aí a maldição chegou. Qual era a fonte? O próprio Deus. Quando você vai ver lá, você vai ver que Deus puniu aquele povo, porque começou a prostituir-se e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. A Bíblia está cheia de textos que diz assim: tornando os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor os entregou nas mãos do inimigo. Tornando os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor os entregou nas mãos do inimigo. Essa é a história de Sansão. Assim que entram em Israel, entra na terra prometida, o povo começou a ser governado por juízes. Eram juízes que governavam. Antes de dar um rei para Israel, eram juízes. E Israel estava vivendo horrores nas mãos dos filisteus. Eu falo que na Filistia tem um principado de alta patente que afronta o povo de Deus o tempo todo. Você vai ver que foram os filisteus que levaram a Arca da Aliança. Os filisteus que sempre estabeleceram guerra contra Israel. Onde era a Filistia? Hoje é a faixa de Gaza. É o lugar onde Israel tem mais problemas. E lá está escrito, Juízes capítulo 13, tornando os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. 40 anos, 40 anos. 40 anos o inimigo vencendo, porque o povo de Deus fez o que era errado. Não é porque o inimigo é bom, é porque o povo de Deus pecou. 40 anos de dificuldade financeira. Plantava e não colhia. Quem colhia o plantio deles eram os filisteus. 40 anos de guerra é uma destruição. Quando eu estive em Angola e ali em Luanda, houve uma guerra que durou 30 anos. Destruição total. Os arquedutos que levam água para a cidade destruídos, as escolas destruídas, os hospitais destruídos. Os meninos órfãos, as mulheres viúvas. Lugares onde os meninos pisaram e que tinha bomba enterrada, perderam a perna. Parecia um bando de meninos de perna só. Um horror. A economia... Eu imagino 40 anos. 30 anos eu vi o que é um povo que sobra depois de uma guerra de 30 anos. Bota mais 10, 40. Perde tudo. É órfão, é viúva, é dificuldade financeira, é perdas de toda a natureza. E Deus resolve dar um basta. Aí chega um anjo para a mulher de Manoá. Manoá é o nome do pai de Sansão. Chega um anjo e fala para ela: você vai conceber, vai ter um filho, e o teu filho vai ser o libertador de Israel. Presta atenção, só tem 3 nascimentos na Bíblia anunciados por um anjo. É de João Batista, o anjo fala para Zacarias no templo, que João Batista nasceria para ser o precursor, que anunciaria a vinda do Messias. O próprio Jesus, que o anjo chega para Maria e fala: você vai conceber, vai dar à luz um filho, e agora Sansão. São 3 que tem na Bíblia, que tem o nascimento anunciado por um anjo. Olha a importância de um libertador. Olha a importância de um homem nascer para libertar uma nação como Israel. Por que Deus não destrói os filisteus? Porque eu disse a você ontem, a terra é dos filhos dos homens, o governo é dos filhos dos homens. Deus entregou a terra para os homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Deu-a como? Para ser o proprietário da terra? Não, o proprietário continua sendo Deus. A terra, sua plenitude, todos que nela habitam, são do Senhor. Salmo 24. O proprietário é Deus. Se tivesse um registro de imóveis, no céu estava lá o nome de Deus. É ele o dono. Mas ele entrega a gestão, o domínio para o homem, como um homem que tem um imóvel e entrega aquele imóvel para um inquilino. Esse imóvel aqui tem um proprietário. É uma escola. Mas o domínio de hoje aqui, dos dias permitidos pela escola, é da igreja. Pode abrir a porta, pode receber, pode fazer louvor.
Domínio é diferente de propriedade. Quem conhece o direito sabe disso. O Instituto Jurídico de Domínio é diferente do Instituto Jurídico de Propriedade. E como o mundo espiritual é legal, propriedade é para garantir o direito de fazer tudo, até destruir. Por isso Deus vai destruir, vai fazer novo céu e nova terra. E Ele dá para o homem o governo. Então Ele tem que fazer nascer um homem para ser o libertador daquela nação. Deus faz nascer as pessoas porque elas têm um propósito. Deus faz nascer João Batista para anunciar a vinda do Messias. Zacarias está no templo quando recebe a visita do anjo. E fala, olha, sua mulher vai conceber, mesmo já tendo passado o costume das mulheres, sendo uma velha, isso não é problema para Deus. O Deus que fez o útero renova tudo. Faz o hormônio vir de volta. Faz tudo novo. E o teu filho vai nascer para anunciar a vinda do Messias. Vai anunciar a vinda do Messias. É por isso que o teu filho virá. Quando João Batista nasce, o homem Zacarias, o velho Zacarias, profetiza em cima do bebê. Era um bebê só. E na profecia, no cântico de Zacarias, ele fala, e tu, menino, serás profeta do Altíssimo. Vais anunciar a vinda do sol nascente das alturas. Daquele que veio para iluminar os que jazem em trevas, os que jazem no vale da sombra da morte. João Batista nasce. Deus tem que fazer nascer um homem para cumprir um propósito dele na terra. Porque a terra ele entregou para os homens. Então o anjo anuncia para a mulher de Manoá, vai ter um filho, teu filho vai ser libertador de Israel. Mas dá uma recomendação para ela. Não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda. Porque ele vai ser consagrado. Ele vai ser consagrado. O Espírito Santo no Pentecoste veio para estar na terra e depois habitar em todo filho de Deus. Mas no Velho Testamento era pontual. Algumas pessoas recebiam o Espírito Santo com um propósito determinado. E quando Deus tem o plano de mandar o libertador para a terra, chamado Sansão, era para dar para ele o Espírito Santo como uma dinamite, o dunamis do céu, da força física, força física. O Espírito Santo pode dar dons de artesanato. Para construir o templo foi assim. Fazer o engaste de pedras preciosas, a lapidação de pedras preciosas. O Espírito Santo vai fazer o que Deus mandar ele fazer. Não existe uma forma rígida dentro de uma caixinha. Só assim vai ser o Espírito Santo, senão não será o Espírito Santo. Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. O Espírito Santo vem em sanção para dar força física, músculo, músculo. Esse é o plano de Deus. Por isso fala para aquela mulher. O anjo fala, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda. Porque ele vai ser consagrado. Só não falou vai ser cheio do Espírito Santo, porque aquele povo não sabia ainda o que era o Espírito Santo. Por que não beba vinho nem bebida forte? Porque o corpo precisa ser íntegro. Porque o corpo não pode ser contaminado, porque o corpo tem que ser santo. Vai ser nazireu. Nazireu, o nazireado era uma separação, alguém é separado para servir a Deus. O símbolo do nazireado era o cabelo, não corta o cabelo. Mas não é o nazireado o cabelo, assim como não é a aliança o casamento. A aliança é o símbolo do casamento. Um querido que está aqui conosco, que veio na nossa equipe veio grande. Veio pastor Giovanni e pastora Patrícia, são pastores em Itapema. Pastor Walter, pastora Kênia, pastores em Jacksonville. Veio a nossa querida apóstola Sandra. Junto com o apóstolo Samuel, tem uma igreja muito linda em Portugal. E outros países da Europa, eles têm filiais da igreja, congregações, seja como você chame. E Giovanni perdeu a aliança. Não sabe como perdeu. Se perdeu é porque não sabe. Talvez o dedo afinou porque ele emagreceu. Viva o Mondiaro. Aí caiu a aliança. Caiu a aliança. Ele correu para comprar. Aqui,
Hoje ele estava mostrando aliança nova. Ele e Patrícia estão de aliança nova no dedo. Aí chegou aqui na hora, antes do culto, pastor, eu quero que a senhora ore, queremos consagrar nossas alianças. Vamos fazer isso. A aliança não é o casamento. Ela é o símbolo do casamento. É o símbolo do casamento. Eu entrei numa joalheria para comprar joia, e aí eu tirei as alianças que estão no dedo e botei na mão da apóstola Sandra, enquanto ficava experimentando uns anéis, para garantir que não ia misturar o meu com aquele que estava no mostruário. E aí a Sandra dá uma olhada no que está escrito dentro da aliança. Tem um escrito fora, em hebraico, e tem um escrito dentro, em português. Fora está escrito Ani, Ledodi, Vedodi, Li, em hebraico. Que quer dizer, eu sou do meu amado e meu amado é meu. E dentro está escrito, Otto, amor da minha vida. Não é o meu casamento, é o símbolo do meu casamento. O meu casamento é um pacto de vida que dura 60 anos, porque dia 10 de julho do ano passado, nós fizemos 60 anos de casado. Então, o cabelo daquele moço não era a consagração, era o símbolo da consagração. Quando andava aquele moço com aquele cabelão por Israel, todo mundo sabia que ele era um consagrado. Por isso tinha que viver uma vida diferenciada. E tinha que ter um corpo saudável, o corpo tinha que ser saudável. Não sabia essa mulher qual era o plano de Deus, por isso que o anjo fala, não beba vinho nem bebida forte. O plano de Deus era fazer daquele homem um exército de um homem só. Ele sozinho vai destruir o exército dos filisteus. Ela fala para o marido quer ver o anjo. Às vezes, você acha que Deus falou com um, e você não acredita que Ele está falando com os dois, mas é com os dois. Às vezes Deus fala com a mulher, mas está incluindo o esposo. Às vezes Deus fala com o esposo, está incluindo a mulher. Deus sempre vai trazer para o casal, é para o casal. É para o casal. Quando Pedro escreve na sua primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 7, o seguinte, maridos, vivei a vida comum do lar, comum é como um, com discernimento é a leitura espiritual, tratando vossa mulher com dignidade, como a parte mais frágil. A melhor tradução não é o vaso mais frágil, é a parte mais frágil. Um é a parte, outra é outra parte. Quando eu disse a você que o homem, lá de Gênesis, capítulo 5, o dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou, macho e fêmea os formou, e os abençoou e deu a eles o nome de Adão, ele fez os dois juntos. Deus fez um ser só do pó da terra. O protótipo 01 da humanidade era um. Ele não fez dois bonecos. Ele fez um só. Adão olhava à sua volta e todos os outros seres vivos tinham o correspondente do outro sexo. E ele não tinha. Por que ele não tinha? Porque estava dentro dele. Estava dentro dele. O original da palavra é Ixixá. Quando os dois estavam juntos, macho e fêmea juntos, era Ixixá. Quando Deus separou, abriu o peito, fez pesado sono sobre Adão, abriu seu peito, levou uma parte, e quando ele traz de volta essa parte. Adão não fala, é minha costela. A melhor tradução não é costela, é parte. É osso dos meus ossos, é carne da minha carne. É osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não é Adão quem fala, não é. É Deus quem fala pela boca de Adão. Adão é o primeiro profeta bíblico, profetizando o casamento. Por que eu sei? Porque em Mateus 19, quando os fariseus vão a Jesus, perguntando, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus fala, não viste que disse o Criador, desde o princípio? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não foi Adão, foi Deus.
A primeira profecia bíblica foi sobre casamento. Por que que Deus fez Ixixá? E depois ele separa e faz Ish e Ixá. Ish é o homem, Ixá é a mulher, no hebraico. Por que que Deus fez um ser só e tirou ela de dentro do peito dele? Porque a Bíblia inteira aponta para a nossa salvação. Deus estava fazendo um ato profético. Ele estava anunciando que ele colocaria o filho dele numa cruz, abriria o peito e tiraria uma noiva lá de dentro. Tiraria uma esposa, que é a igreja. A igreja sai do peito de Jesus. Volta para a primeira epístola de Pedro. Pensa que eu esqueci? Eu sou velha, mas não sou boba. Maridos, vivei a vida comum do lar. É comum. É comum. Com discernimento. Leia espiritualmente. Discernimento é a leitura espiritual. Paulo, quando ele fala aos Coríntios, na primeira epístola dele, no capítulo 2, ele fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ouvidos e olhos estão no corpo, na carne, não é na carne. E coração na Bíblia é alma, não é o músculo que bombeia o sangue para o resto do corpo. É alma, coração é alma. Quando Davi fala som do meu coração, não é som do meu músculo cardíaco, som da minha alma. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus nolo revelou pelo Espírito. Só espiritualmente o homem vai discernir o que Deus tem para fazer. E aí o texto continua, até chegar no versículo 14. 1 Coríntios 2:9, começa no 14, está escrito: o homem natural não discerne as coisas espirituais. É só o homem espiritual que discerne. Então, quando está escrito, maridos, vê a vida comum do lar, como um, com discernimento, discerna espiritualmente quem vocês são. É o casamento, são os dois. E continua o texto, tratando vossa mulher com dignidade, com a parte mais frágil. O vaso mais frágil é a pior tradução. É a parte, você é uma parte, ela é outra parte. E aí continua para dizendo o que vai acontecer se não agir dessa forma, se não for os dois parte de um todo. Para que não se interrompam as vossas orações, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Vocês dois têm uma herança para receber. Imagine que isso aqui seja uma barra de ouro. Ou eu entrego para os dois, ou ninguém vai levar. Não vou dar para vocês separados. Eu dou para os dois, ou não dou para ninguém. Quando Deus fala com a mulher, Ele está falando com o casal. Quando Deus fala com o homem, Ele está falando com o casal. Abraão não entendeu isso. Quando Deus falou para Abraão que daria para ele um filho, daria gerações vindo dele, uma multiplicação de descendência, Abraão achou que era só dele, do macho homem. Topou deitar-se com a escrava egípcia. Nasce Ismael. Ismael já era um rapaz, quando os anjos aparecem na tenda de Abraão e pergunta: cadê Sara, sua mulher? É dela que vai nascer. É dela que vem a promessa. Não é só de você, não. É dos dois. E lá no monte, na hora do sacrifício, o cutelo já está na mão de Abraão e ele escuta Deus falar: basta, não me negaste o teu filho, o teu único filho, único filho, único filho. Uai, sou como único. Tem Ismael, é um rapaz. Único filho com Sara. A promessa inclui Sara. Se Deus fala com ele, falou com ela. Se Deus falar com você, fala com a tua esposa. E o anjo falou com a mulher de Manoá: você vai ter um filho, teu filho vai ser libertador de Israel. E ela foi e contou para o marido falou: manda o anjo vir aqui, eu quero saber se é verdade esse negócio. Deus não fala com mulher. Deus fala até com mula. Até através da mula. E ela foi e contou para o seu marido, e aí eles fizeram uma oferenda. Primeiro ele pergunta para o anjo como será o modo de viver e o serviço dele quando ele chegar. Modo de viver e serviço. Quando você tem uma consagração, tem um modo de viver. Tem um modo de falar, tem um modo de negociar, tem um modo de vestir.
Você não tem só que fugir do mal, você tem que fugir da aparência do mal. E tem um serviço. Ninguém vem a esse mundo com a consagração para ficar só adorando e orando. Tem que trabalhar. Tem que implantar o reino. O departamento de recrutamento e seleção do reino está chamando trabalhadores. Tem poucos trabalhadores. Por que você acha que Otto, com quase 90 anos, faltando 2 anos, e Tânia Teresa, com quase 80 anos, faltando 2 anos, roda o mundo pregando o evangelho? Porque tem muita colheita para fazer. Porque tem muita gente para ser liberta. Porque tem muita gente para encontrar Jesus. É por isso. É por isso que eu saio do Brasil, chego em Portugal, saio de Portugal, vou para a Suíça, saio da Suíça, venho para Londres, saio de Londres, vou para Madrid. E de Madrid volto para Portugal, para só depois voltar para casa. Pastor, eu não consigo dormir fora da minha cama, eu só durmo fora da minha cama. Eu criei uma estratégia, a luz do banheiro tem que ficar acesa. Porque tem dia eu estou num hotel que o banheiro é do lado de cá. E outro dia o banheiro é do lado de cá. E outro dia o banheiro é atrás, outro dia o banheiro é na frente. Aí eu acordo com sono e bato a cabeça na parede, porque no hotel anterior o banheiro era no outro lado. Agora a luz do banheiro fica acesa para não bater mais a cabeça. Porque cada dia eu estou num lugar, um quarto diferente, um tamanho diferente, um banheiro num lugar diferente. Por quê? Porque eu estou cumprindo o meu precioso chamado. E aí o anjo fala que ele vai ter um serviço de consagrado. Ok, fazem uma oferenda. Quando faz a oferenda, a Bíblia fala que o anjo moveu-se maravilhosamente. Eu acho que o anjo rodopiou e subiu na chama. Aí Manoel levou um susto. Ele falou, vimos Deus e vamos morrer. A mulher de Manoel era mais sábia do que ele. Falou, morrer nada, nós vamos ter um filho. Vamos para a cama. Vamos para a cama, só tem um jeito de fazer esse filho. E aí vem Sansão. Nasce o libertador. Deus manda dizer que vai mandar um libertador, que tem que ser consagrado, que tem que ser limpo, e nasce Sansão. E a força de Sansão era o Espírito Santo dentro dele. Sansão sozinho com as mãos abriu um leão. Sansão sozinho com as mãos matou 30 homens. 30. Você já viu aqueles filmes dos ninjas? Eu assisti muito com meu neto, apaixonado por filme de ninja. Está um bando de ninja bandido, e tem um lá em cima que é o herói. De repente o herói pula de lá e e mata todo mundo aqui embaixo. Só ele. Quando termina, ele está em pé, os outros todos estão mortos, caídos no chão. Sansão sozinho com uma queixada de jumento. Mata 1000 homens. Quantas pessoas deve ter nesse salão? 300 pessoas? Não sei. Não posso calcular. Imagine 1000 homens, 1000 homens, 1000 homens. 1000 homens. E Sansão mata todos eles. Por quê? Porque ele nasce para ser o libertador de Israel. Sansão vem com um propósito e Deus vai cumprir o propósito através dele, através dele. Ele vem para isso. Ele sozinho capturou 300 raposas. Lógico que foi uma de cada vez. Deve ter feito um viveiro. Captura 300 raposas, amarra rabo com rabo e coloca uma tocha no meio dos rabos amarrados. E coloca as raposas soltas nos lugares onde os filisteus tinham as suas plantações. Presta atenção, um cigarro faz uma destruição num lugar em tempo de seca. De vez em quando tem incêndio no Brasil. Incêndio nas florestas. Um cigarro, um foco de incêndio. Imagine 150 focos móveis. As raposas estão correndo uma da outra, porque está com o fogo atrás, e as duas estão correndo do fogo, e estão correndo para lá e para cá, e queima tudo, destrói tudo que os filisteus plantaram. Eu falo que na Bíblia tem tudo, até fogo no rabo tem. Sansão era o terror da Filistia, era o terror da Filistia. Sansão destruía tudo na Filistia, Sansão acabava com os filisteus
acabou a guerra, acabou a guerra, acabou a guerra. Não tem mais viúva, não tem mais órfão, Sansão era o orgulho de Israel. Eu acho que quando ele ia com aquele cabelão dele, aquele corpanzil dele, o povo dizia, lá vai o nosso herói. Não era o Homem-Aranha o herói deles. Não era o super-homem, era Sansão. As crianças brincavam de Sansão. Corre, você é o filisteu, eu sou Sansão, vou correr atrás de você. Criança brinca de herói. Sansão era tudo de bom.com. Mas, entretanto, contudo, todavia, ele tinha um pequeno probleminha. Ele não resistia à promiscuidade. Ele não mantinha a sua santidade. Mesmo sendo cheio do Espírito Santo, a ponto de destruir uma nação inteira. Ele não aguentava o desejo sexual promíscuo que ele tinha. Está no capítulo 16, Sansão vai a Gaza, conhece uma prostituta e se deita com ela. Ele vai no território do inimigo e se deita com a prostituta. Se escrevêssemos esse capítulo com mais informação, esse versículo poderia ser assim: aquele que nasceu para ser libertador de Israel, aquele que teve o nascimento anunciado por um anjo, aquele que vem com um propósito de fazer o povo de Israel ser vitorioso, ele vai e se deita na cama do inimigo. Eu falei para você que Salomão começa com sabedoria, com discernimento espiritual. À medida em que ele foi se contaminando na promiscuidade, ele foi perdendo discernimento. Tem uma balança no mundo espiritual, carne e espírito. Está em Gálatas isso. A carne alimentada com promiscuidade vai vencendo o espírito. O discernimento vai embora. Salomão perdeu por inteiro o discernimento espiritual. Sansão foi perdendo aos poucos. Um abismo chama outro abismo, deita com uma prostituta hoje, daqui a pouco está com outra. Daqui a pouco está na pornografia da internet. Daqui a pouco está mandando nude para o contato da internet. Aí ele deita com Dalila. Dalila era uma das mulheres da Filistia. Os filisteus, os príncipes dos filisteus, souberam que Sansão estava na cama com Dalila. Chegou a notícia para eles. Agora nós vamos pegar esse cara, porque a força que ele tem é de outro mundo, não é natural. E nós vamos descobrir no que consiste a força dele, porque na cama, desarmado, acabou de fazer o sexo, cheio de paixão pela prostituta, ele vai contar o segredo dele. Ele tem um segredo. Ninguém consegue derrotar esse homem. O segredo era o Espírito Santo dentro dele. Era o dunamis do céu dentro dele. E aí os filisteus mandam uma oferta para Dalila. Se você nos entregar esse homem, descobrindo no que consiste a sua força, cada um de nós vai lhe dar 1.100 ciclos de prata. Os príncipes eram 12. 1.100 ciclos de prata multiplicado por 12. Para você ter uma ideia quanto dinheiro era, quando Abraão quis comprar um campo para enterrar Sara, pagou 400 ciclos de prata. Uma terra custava 400 ciclos de prata. Aqueles homens oferecem para Dalila, cada um 1.100, multiplica por 12. Dalila não deixou de encher os olhos por causa daquilo. Prostituta só ganha o benefício da prostituição, vou ficar rica. E ela pergunta para Sansão, como que a gente pode aprender? No que consiste a tua força? Ela não era mentirosa. Era prostituta, mas não era mentirosa. E Sansão mente. Fala que a força dele decorria dele perderia a força se ele fosse amarrado com tendões frescos. Tendões são músculos. Se arrumar são nervos frescos, e me amarrar, eu fico preso. Mas nada prende um libertador. No mundo natural, nada prende. Nada prende. Ela arruma os tendões frescos, amarra Sansão e faz uma tocaia dentro da casa dela. Os filisteus estão lá de plantão para prender Sansão. Depois que ela amarra ele, certamente ele dormiu depois do sexo, e aí ela fala, Sansão, os filisteus vêm contra ti. E os filisteus estavam lá.
Mas eles não conseguem prender Sansão, porque tendões frescos não prendem libertador. Ele escapa e aqueles homens se dão mal. Aí ela fala para ele, você me enganou. No que consiste a sua força? Como é que você pode ficar preso? E de novo ele mente. E de novo vem os filisteus, e de novo estão ao redor dele, de novo ele escapa. E terceira vez ele mente de novo, e os filisteus vêm de novo. Peraí! Quando aquela mulher botou homens de tocaia para prendê-lo, já era para ele ter pulado fora. Essa mulher não está brincando, não. Essa mulher quer me entregar para os filisteus. Mas ele não vai. Por quê? Porque o discernimento espiritual já está indo embora. A paixão, a sedução é maior do que a razão. É maior do que o discernimento espiritual. E ele fica. 3 vezes ele mente, 3 vezes tem tocaia, 3 vezes ele escapa. Aí Dalila resolve mudar a arma. A arma agora é manipulação. Mulheres, cuidado. Mulher fala muito. O cérebro da mulher foi preparado por Deus para falar mais do que o homem. A mulher tem uma capacidade verbal de 6 a 8 mil palavras por dia. O homem é de 2 a 4 mil. Então, porque ela fala muito, ela pode usar a fala dela para coisas erradas. E Dalila resolve manipular Sansão. Ela chega para ele e fala, você me enganou 3 vezes. Você disse que me ama? Você não me ama. Se você me amasse, você teria dito a verdade. 3 vezes você me mentiu. Ai, Sansão, por que você fez isso comigo? Isso é a verdade? Não! Qual é a verdade? Por 3 vezes eu quis te matar, porque eu tenho um dinheirama para receber, eu não consegui até agora. Conta a verdade para mim. Mas se ela falasse a verdade, ele pularia fora, poderia pular. Ela fala, você não me ama, se você me amasse, você contaria para mim. Sabe aquela amante que tem o empresário só de vez em quando, ou uma vez por semana, porque ele tem família, ele não quer deixar a família por causa dela. Mas no dia da ginástica, que ele pode tomar banho, chegar em casa de cabelo molhado, é o dia que ele encontra essa amante, antes da ginástica. E aí ela fala para ele, tira a camisinha, eu quero um filho teu. Tira a camisinha, me dá um filho, pelo menos um filho teu. Eu quero ter alguém que tenha o teu sangue comigo. Você tem uma esposa, você tem filhos, você não vai deixar mesmo eles. Se só me dá algumas migalhas de amor, deixa eu ter um filho teu. Eu vou tomar nos braços alguém que tem o teu sangue. Essa é a verdade? Não! A verdade é, seu idiota, eu quero ter um filho teu para ter uma pensão alimentícia o resto da vida. É. E na manipulação, ela insistiu, e ele conta o segredo dele. Eu sou nazireu. Eu sou consagrado. Olha o poder da confissão. O poder da confissão faz uma pessoa mudar de reino. Quando você está no império das trevas e confessa o pecado, você passa para o reino da luz. Ele estava no reino da luz e confessa a santidade dele para Dalila. Ali ele perdeu. De novo o sexo, ela corta o cabelo dele, porque sabe que o cabelo era a representação do nazireado. E a Bíblia diz que ela fala, Sansão, os filisteus vêm contra ti, e os filisteus estavam lá, e ele pensa, sairei dessa vez como dantes, porque ele não sabia que o Espírito Santo tinha ido embora. Uau! Como é que alguém cheio do Espírito Santo não sabe que o Espírito Santo foi embora? Não percebe a saída do Espírito Santo? Alguém cheio do Espírito Santo que nasceu para ser usado por Deus, entra na promiscuidade e não percebe a saída do Espírito Santo. Aí o que acontece? Os filisteus prendem Sansão. Ele vai amarrado para o cárcere e vai rodar o moinho para fazer amassamento do grão. Sabe quem rodava o moinho? Mula. O libertador não liberta mais ninguém e está fazendo papel de mula, rodando o moinho no cárcere. Isso é uma calamidade. O cara nasce para ser libertador de Israel, nasce para ser libertador de Israel e está preso. E está preso, está preso, está preso. Isso é uma calamidade. Mas é pouco.
Porque quando você nasce para ser libertador e fica preso, você não liberta mais ninguém. Israel vai começar a perder de novo para os filisteus. Vai perder outra vez, porque os filisteus vão vencer. Mas é pouco ainda. Satanás não brinca de ser Satanás. Os filisteus resolvem fazer uma festa para Dagon. Dagon é o principado da Filistia. Vamos fazer uma festa para Dagon, porque ele nos entregou nas mãos do nosso inimigo. Aquele que multiplicava os mortos, destruía a nossa economia. Esse é o nosso inimigo. E o nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo. Dagon nos entregou Sansão. Vamos fazer uma festa para Dagon? E fazem a festa, o templo está cheio. Você glorifica a Deus quando você se reúne, quem reúne para Satanás, glorifica Satanás. Traz Sansão, vamos fazer uma festa para Dagon. Não foi Dalila? Não. Dalila é só um instrumento de Dagon. A luta não é contra a carne e o sangue, a luta não é com aquela mulher bonita, coxas grossas, peito saliente. A luta é contra o demônio que está usando ela. Não é contra a prostituta. A prostituta está presa, ela precisa de libertação. É contra os seres espirituais que usam o corpo dela e quer destruir você. Vamos fazer uma festa para Dagon. Aí o que é pior, então, além do libertador estar preso, além do libertador não libertar mais ninguém, ele nasceu para o louvor da glória de Deus e ele serve agora para o louvor da glória do diabo. Vamos fazer uma festa para Dagon. E chega Sansão na festa, amarrado, cego. Ele não está surdo, ele escuta o povo glorificar Dagon. Ele escuta o povo dizendo, Dagon é o nosso Deus, é o melhor. Viva Dagon. Eu tenho certeza que ele se lembrava das conversas que teve com a mãe dele. Porque mãe é mãe em toda cultura, em todo tempo. Devia contar para ele, olha, você teve o nascimento anunciado por um anjo. Foi um anjo que anunciou o teu nascimento. O primeiro nascimento anunciado por um anjo na Bíblia foi o dele. Depois é que foi de João Batista, depois é que foi de Jesus. Foi um anjo que me falou que você nasceria. Quando ele tem a vitória, a primeira vitória, que chega e matou 30 homens, e conta para a mãe dizia, não te falei? Que você seria o libertador de Israel? O anjo foi e contou. Deus, para fazer um estrago no inferno, ele precisa de um homem só. Mas ele precisa de um homem. Porque os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Ele precisa de um homem. Mas esse homem tem que ser limpo, tem que ser santo, tem que ser separado para ser usado por Deus. Levam Sansão, Sansão sabe que os templos são sustentados por colunas e pede aos guardas para colocá-lo entre as colunas e faz uma oração. Ele pede de volta o Espírito Santo. Voltando o Espírito Santo, voltaria força. Voltando a força, voltaria o cumprimento do propósito. Deus tem um plano para quem sai do plano. O homem é destruído pelas suas escolhas. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele fala, arrependa-se, converta-se. Não tenho prazer na morte de ninguém. O arrependimento é eficaz para cancelar o pecado. Sansão arrependido pede de volta o cumprimento do propósito. Sansão abraçou as colunas, derrubou o templo e derrubou toda a Filistia que estava no templo para festejar o troféu que ele era. Dagon era adorado naquele templo. Muitas pessoas têm chamado, nascem para ser usadas por Deus. Mas permite que a carne fale mais alto que o espírito. Carne e sangue não se converte, queridos. Vai ter que lutar a vida inteira contra a carne. Carne e sangue não vai dar o reino dos céus, por isso que vai voltar para o pó.
Mas o homem tem escolhas para não pecar. O homem tem livre-arbítrio, tem decisão. Anjo tem escolha. Um terço dos anjos tornou-se demônio. Toda vez que você permite que a promiscuidade prevaleça, a santidade cai. Toda vez que você permite que a carne fale mais alto, o Espírito Santo perde. Sansão tinha o Espírito Santo. Saiu dele e não percebeu. Existem pessoas que podem pregar o Evangelho e não tem resultado nenhum. Se eu pegar um advogado, e como juiz eu trabalhei 10 anos, conheço vários advogados de alta performance. Se eu pegar um advogado da maior excelência e der um texto bíblico e falar para ele, constrói uma pregação disso aqui, ele vai construir. Agora com o IA, então, nem se fale. Tem pastor pregando com o IA fazendo o texto bíblico. Mas não tem um som. Ninguém vai ser transformado. Ninguém vai ser transformado. Não tem a revelação. Tem a letra. Deus está buscando um povo separado e preparado para a volta de Jesus, queridos. Eu não sei se Deus vai me dar a oportunidade de voltar aqui. Se der, eu vou ficar muito feliz. A primeira vez eu falei, venha o teu reino. Mostrei a importância disso. Agora eu estou dizendo para você,